Oi, Shalom, bem-vindo a mais um vídeo do canal Plantando com Propósito. Hoje eu quero falar com você e meditar sobre prioridade e intimidade com Deus. Muitas vezes a gente pensa assim, eu quero buscar mais de Deus. Só que daí a gente vai voltando à nossa rotina e colocando outras coisas em primeiro lugar. E vamos deixando para depois. E aí que é o nosso grande problema. Quando a gente fica esperando ter vontade. Vontade de ler a palavra, vontade de orar, vontade de buscar. E aí que a gente erra muito feio. Eu quero te mostrar hoje que a busca verdadeira, ela não se baseia e nem começa com a emoção, mas sim com a nossa decisão de colocar como prioridade o relacionamento com Deus. E para começar a nos falar sobre o tema e entrar, eu quero iniciar aqui falando sobre o Salmo 63, versículo 1, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti, meu ser anseia por Ti, em uma terra seca e cansada, aonde não há água. Interessante aqui é que o salmista, ele não está buscando a Deus por uma emoção, né? Ele não está sentindo vontade de buscar a Deus. Ele está buscando a Deus porque ele sabe que precisa da presença de Deus na vida dele. Independente da situação que ele esteja passando ou que nós estemos passando, é muito importante sabermos que nada é mais importante do que, primeiro, buscar a presença de Deus. E hoje a gente vive ao contrário, sabe? A gente quer muito sentir primeiro, né? Quando eu digo assim, sentir é sentir vontade de buscar a Deus. Hoje eu não tô com vontade de ler a palavra, não tô com vontade de fazer jejum ou de orar. E é aí que a gente erra e podemos estar construindo uma vida espiritual muito rasa, porque a gente fica dependente da nossa emoção em querer algo. Quando na verdade a gente tem que ter a ciência de que precisamos dele e não Deus precisa de nós. Então, não é quando eu sentir vontade. Eu vou fazer isso, eu vou buscar, eu vou ler, eu vou orar, porque eu preciso de Deus. E quando entendemos isso, daí sim vamos construindo a nossa vida espiritual. E não de uma forma tão rasa que ultimamente a gente anda vendo, né? Então, não é sobre sentir. É sim estar ciente e tomar uma decisão de colocar Deus como a nossa prioridade. Em buscar Ele, independente se estamos sentindo a vontade de buscar ou não. Porque se continuarmos pensando que, assim como está, agindo apenas pela emoção, a gente corre o perigo de ter uma vida espiritual muito rasa e achar que está tudo bem, quando não, ao contrário, a gente está muito frio espiritualmente e aí, longe da presença de Deus. E não se engane assim por achar que você trabalha e está ativo na obra de Deus, que você é íntimo de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode cantar, você pode pregar, você pode servir e mesmo assim não ter intimidade nenhuma com Deus. Vocês lembram lá do capítulo de Mateus, capítulo 7, versículo 22, 23, que diz assim: muitos dirão naquele dia, Senhor, eu fiz muitos milagres, cura, preguei, orei. E Jesus vai responder: eu nunca vos conheci. Então, assim, a gente pode fazer tudo isso e não ter intimidade nenhuma com ele. Então, vai muito da nossa decisão, né, de como vai ser esse relacionamento. Eu posso, sim, ser muito usada por Deus para atingir algum objetivo, um plano dele, e não ter intimidade nenhuma com ele. Então, naquele dia, a decisão vai ser minha. Se eu vou ser apenas um instrumento na mão dele, ou eu vou ter criado um relacionamento com ele, para viver com ele. Então, é a nossa escolha. Eu quero ser apenas usada, ou não, eu quero ter uma vida de intimidade com Deus, porque ele é meu pai, meu amigo, meu irmão. É a nossa decisão. A gente vai sim sentir vontade de buscar a Deus, mas a nossa sede, ela só vai vir quando a gente decidir realmente, né, colocar Deus como prioridade e fazer, mesmo não sentindo vontade nenhuma. Porque a sede, ela só vai vir quando você começar a beber a presença de Deus. Então, não é porque trabalhamos para Deus que necessariamente pertencemos a Ele. Tem uma frase que eu não lembro quem falou, mas que eu guardo sempre para mim, que é mais ou menos assim, ó: não é
o quanto nós temos de Deus que importa, mas sim o quanto Deus tem de nós. Isso sim. Tá, então como a gente pode voltar a viver, né, e construir esse relacionamento mais profundo em Deus? Eu vou fazer um paralelo aqui de buscar a Deus e, como eu disse, não é sobre sentir, mas sim sobre reconhecer a nossa necessidade, né? É a gente que precisa de Deus e não Deus que precisa de nós. Como beber água, né? Sabemos aí que o nosso corpo precisa de água. Então aí, independente do teu peso, a sua altura, tem uma quantidade aí que você precisa mínima beber por dia, certo? Só que não sei todo mundo, mas eu tenho dificuldade de beber água. E muita gente tem dificuldade de beber água. Por quê? A gente fica esperando ter sede. Quando, na verdade, a gente tem que beber água, independente se a gente está sentindo sede ou não. Não é verdade? E outra verdade é também que quanto mais você beber água, mesmo não sentindo sede, o seu corpo vai se acostumando, né? E quando você para, né, ou quando você não percebe, você está sentindo sede. Então, antes você não era acostumado a beber água, porque você esperava sentir sede, e a sede então nunca vinha. Então, quando você começa a ter uma regra e uma disciplina de sempre beber água, você vai sentindo mais sede. Não é verdade? Então, esse paralelo com a nossa vida espiritual se aplica da mesma forma. Se você esperar sentir vontade de buscar a Deus, ou, né, orar, ler, jejuar, ter esse relacionamento com Deus, isso nunca vai acontecer, se você esperar só apenas o seu sentimento. Então, se você decidir buscar, não hoje, e ter uma vida regrada, uma vida disciplinada, essa sede, ela vai vindo naturalmente. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, sabe? Essa mensagem que Deus colocou no meu coração sobre colocarmos a nossa intimidade com Deus como prioridade nas nossas vidas. A constância na presença é que nos leva ao desejo pela presença. Então, a intimidade com Deus, ela não vai iniciar na emoção. Se for só, pode até iniciar, mas se for só na emoção, ela não vai ter constância. Precisa existir, ter um hábito de entrega diária na presença de Deus. E quando isso se torna a nossa prioridade, então tudo começa a se alinhar na nossa vida e tudo começa a fluir. Então, não espere sentir para buscar. Busque a Deus. Eu quero encerrar com os Salmos lá, de Salmos 27, versículo 8, que diz assim: o meu coração ouviu a tua voz, dizer, busque a minha face. E eu respondi, Senhor, o teu rosto buscarei. Amém? Que essa palavra, ela venha entrar no seu coração, venha frutificar, que você venha receber realmente essa palavra de coração aberto. E que Deus possa ministrar profundamente em sua vida, tá? Amém? Se essa palavra então falou com você, escreve aqui nos comentários, Deus é minha prioridade. Compartilha com quem precisa ouvir também essa mensagem. E eu agradeço a você aí que ficou até o final do vídeo. Se inscreve lá no canal se ainda você não é inscrito. E te espero até o próximo.